Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Está na hora da gente bater um papo sobre a guerra da Ucrânia, porque está todo mundo viciado aí no que está acontecendo no Texas, né? Menos a imprensa mainstream, e o que acontece também no Oriente Médio. Mas a guerra da Ucrânia não acabou, tá? Ela continua com a mesma intensidade. Mas antes de começar o assunto, eu peço que você se inscreva, dê o seu like, compartilhe, tá? Para quem não conhece ainda o canal Arte da Guerra, eu sou o comandante Robinson Farinato, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é um canal de análises geopolíticas, militares e estratégicas com enfoque profissional. Então, o velho caderninho de anotações do comandante Robinson aqui, né? O que acontece é o seguinte, como vocês sabem, alguns dias atrás, essa semana aí foi derrubado um jato Ilyushin Il-76 da Rússia, com seus tripulantes, 6 ou 7, aí, mais 65 prisioneiros de guerra ucranianos. Como a situação evoluiu? Bom, a Ucrânia já reconhece que tinha prisioneiros nessa aeronave, né? Ela pede uma investigação internacional, que eu acho que é o correto efetivamente a ser feito, uma investigação de países que não estão envolvidos no conflito. Eu não sei se vai sair, porque a Rússia costuma ser meio refratária a isso, como os ucranianos também são. Essa é que é a verdade, né? A Rússia, na contraparte, ela divulgou um vídeo com imagens dos supostos prisioneiros aí. Mas aí o que acontece? A gente começa a entrar no terreno das contradições, porque primeiro a Rússia afirmou que era um míssil de fabricação ucraniana que derrubou a aeronave. Agora estão dizendo que seria um míssil francês ou norte-americano. Difícil saber. Os russos já devem saber disso, eles já devem ter assim, uma noção exata do que foi que aconteceu. Se eles vão divulgar isso, a gente não sabe, porque todos os fatos que acontecem nessa guerra aí, eles são, como sempre, né, muito misteriosos. Agora, uma coisa é certa, né? Se foi a Ucrânia que derrubou essa aeronave, é uma boa chance de ter sido, né? Lógico. Mas pode estar havendo aí algumas divergências, podemos dizer assim, dentro do exército ucraniano. Pode ser que alguém tenha derrubado essa aeronave para deixar uma outra facção numa situação difícil. Porque isso aí, lógico, o prejuízo está na conta da Ucrânia. A Rússia perdeu um avião, mas a Ucrânia está numa situação bastante difícil para explicar isso daí. Parece que as caixas pretas do Ilyushin já chegaram a Moscou, né? Eles vão começar a trabalhar aí na degravação disso, mas a gente não sabe se vão veicular dados confiáveis. No contraponto, a gente tem diversos fatos paralelos acontecendo do mundo afora. A Ucrânia pediu mediação da China para esse conflito, né? Não sei se o chinês vai se meter nisso, porque eles têm alguns interesses aí, né, pró-Rússia. Eu acho muito difícil a China, se fizer uma mediação, ela não levar seus interesses em consideração. Do outro lado, a entrada da Suécia na OTAN está quase certa, né? Falta, acho que só a Hungria, mas as pressões estão sendo grandes. Eu não acredito que vai haver empecilho, não. A Turquia leva de prêmio, né, por ter aprovado a entrada na Suécia a venda de 40 jatos F-16 dos Estados Unidos. Eu lembro que a Força Aérea da Turquia ela precisa ser modernizada, então vem em boa hora essas aeronaves aí. Como sempre, né, no mundo da geopolítica, tudo é feito com base no interesse. Olha, você me dá isso aqui que eu te dou essa outra coisa. Só que nós temos que olhar uma coisa agora que é muito importante, né, que é esse caso do México. Aí vocês falam, Robson, do Texas, né? O que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? Gente, tem tudo a ver, porque a pressão em cima dos deputados americanos é muito grande no sentido de liberar recursos para a fiscalização de imigrantes na fronteira. A pressão é enorme, né? O Texas está numa situação aí de pré-rebelião, o Texas e mais 25 estados. Então o que acontece? O cobertor é curto. Para cobrir um santo, vai ter que descobrir o outro. Eu não acho que vai dar para financiar esse fortalecimento das fronteiras, mais Israel, mais a guerra da Ucrânia, né, e mais o que está acontecendo no Oriente Médio, né, o problema dos Houthis, etc., de uma vez. Então os americanos vão ter que fazer uma escolha. E é capaz, né, nessa brincadeira, da Ucrânia rodar. A possibilidade é muito alta. Possibilidade é alta. A gente não pode cravar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O canal Arte da Guerra, não, eu falo sempre, isso aqui não é um canal de cartomancia, né? A gente aponta as tendências. A tendência é a Ucrânia ser bastante prejudicada, mas a gente também não pode cravar isso como uma certeza. Mas eu acho assim,
as pressões sobre o caso do Texas vão ficar muito grandes, porque o governador ele está batendo o pé, né? O Biden levou o caso à Suprema Corte, a Suprema Corte determinou que o governador Greg Abbott, governador do Texas, liberasse aí o acesso à fronteira para agentes federais. Ele já falou que não vai fazer. Ele está em aberto clinch com a Suprema Corte e o presidente Biden. Tudo seria muito fácil se do lado dele não houvessem aí mais 25 governadores de estado, uma boa parte da máquina do Partido Republicano. Enfim, os americanos têm um problema para resolver e isso vai se repercutir na Ucrânia. Voltando à Ucrânia agora, né? O Zelensky está fazendo uma corrida pela Europa, passando o chapéu para ver se ele consegue levantar mais dinheiro. Até vai conseguir, mas o problema é que ele precisa de muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. A Ucrânia precisa refazer o seu exército. Essa aqui é a verdade. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que se a Ucrânia fosse um homem de uns 80 quilos, né, que cabe aí uns 6 litros de sangue, 5, 6 litros, ela já teria recebido provavelmente aí uns 30 litros de sangue. Essa aqui é a verdade. De tanto que ela recebeu recursos aí, ela não consegue repor o seu capital humano. Eles estão sofrendo perdas muito grandes. Então é muito difícil resolver isso, né? E nesse momento o abate de uma aeronave carregada de prisioneiros ucranianos, ela cai muito mal aí, né, pro governo do Zelensky. Falando em governo do Zelensky, né, circula a boca pequena que ele vai demitir o chefe do Estado-Maior, o chefe do exército aí, que é o general Zaluzhny. Se ele fizer isso, é uma nova crise, né, para um governo que vive de crise, essa é mais uma. Essa é mais uma, porque o Zaluzhny tem muita popularidade entre a tropa. A popularidade é essa, que diga-se passagem, né? Tá over aí em relação à competência dele. Não acho que ele seja aí um Hindenburg, um Ludendorff da vida, não. Mas é o que tem para hoje, né? Vai ter que conviver com isso aí. Então, o que a gente tem é a Rússia avançando, aproveitando essas deficiências da Ucrânia. Os russos estão avançando aí. Há quem fale de uma ofensiva de inverno, eu acho meio difícil, pode ser que eles façam na primavera também. É difícil saber, né? É difícil saber quanto tempo a Rússia vai querer prolongar essa guerra. Mas a tendência parece que é os russos só acabarem com a mesma quando houver uma rendição completa da Ucrânia. Por que eu digo isso? Porque o maior problema que a Ucrânia tem, eles mesmos trouxeram para si, que foram os ataques em grande profundidade com as armas que eles receberam dos Estados Unidos e de seus aliados europeus. Essas armas de longo alcance são uma preocupação para a Rússia com relação às suas cidades e ativos da fronteira ocidental. Então qual é a ideia da Rússia? Olha, a gente vai ter que desmilitarizar efetivamente o exército ucraniano. Então para isso é necessário uma rendição completa aí, ou no mínimo um acordo de paz que será bastante desfavorável à Ucrânia. O problema todo é que o tempo está passando, o dinheiro está acabando e Kiev está ficando sem opções. O acordo de hoje seguramente é menos generoso do que aquele de ontem.